Eu saúdo a todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? E você, meu irmão e minha irmã, que me assistem aí pelos canais do YouTube. É pena que você não está aqui conosco para ver o operar do Espírito Santo nessa noite. De modo maravilhoso e pertinente. Crianças aqui adorando o Senhor. De modo que eu digo, fiado, ainda que num rasgo de fé, que o Senhor está presente nesse ambiente hoje. Você poderia estar aqui e vê-lo, que ele é quase palpável, quase fatiável. Aleluia. Louvado seja o Senhor pela sua palavra, que nós hoje faremos uma reflexão. Assim, meus irmãos, eu convido a todos que abramos as Sagradas Escrituras em Atos dos Apóstolos, no capítulo 23, nós leremos apenas o verso 11. Atos dos Apóstolos, capítulo 23, verso de número 11. Irmão, eu uso Almeida Revista e Atualizada, se o senhor tiver essa versão aí, ou qualquer uma da Almeida, fica muito parecido. Se não, fica a NVI. Assim diz a palavra do Senhor. Meus irmãos, é um verso pequeno, breve, e eu convido, vamos fazer diferente aqui, toda a igreja em uníssono, vamos ler esse texto junto? Vamos lá? Na noite, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, pois do modo porque deste testemunho ao meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Louvado seja o Senhor. Pai amado, eis-nos aqui, Senhor, na tua presença, buscando que tu reveles para nós, Senhor, um pouco mais. E a nossa súplica é o que daqui saia de forma genérica, que o teu Santo Espírito personalize e coloque em cada um dos corações, Senhor. E que a tua palavra não apenas seja aprendida, mas apreendida, mas também que frutifique, Senhor. De modo que a nossa súplica nessa noite é: fala a tua igreja, Senhor. Fala a tua igreja. Essa é a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, uma das alegrias daqueles que pregam a palavra de Deus é quando nós sabemos que a palavra não é nossa, que a palavra é do Espírito Santo. Ontem, quando o pastor, eu não considero convite, porque pregar a palavra de Deus para mim é uma convocação. Então, quando ele me convocou, eu fui para os joelhos para orar, irmão Ronilson, e perguntar a Deus: Senhor, o que tu queres para a tua igreja? Qual é a palavra que será dada à tua igreja? Imediatamente Deus pôs no meu coração esse texto, mas ainda não satisfeito, irmão João, eu fui orar e passei o dia hoje todinho fazendo uma reflexão nesse texto, fazendo algumas anotações que eu gosto para não me perder no trilhar de mostrar a palavra de Deus. E o dia todo o Senhor não me falou mais nada. Eu queria muito que o Senhor confirmasse, Antenor, o meu coração é essa palavra que o Senhor quer realmente para a igreja. Eu entendi, porventura eu discerni a tua vontade naquele primeiro momento que eu orei. Aí o Senhor não falou comigo durante o dia todo eu orei ao Senhor pedindo isso. Aí quando eu chego aqui, a primeira antífona, o primeiro louvor que é cantado aqui, a primeira estrofe, ele diz assim: porque o meu Deus é maior do que os meus problemas. É isso, irmão? Porque o meu Deus é maior do que os meus problemas. Aí, para completar, nessa mesma estrofe, tem a citação de Abacuque, capítulo 3, verso 17. Ainda que a figueira não floresça. E aí eu comecei a perceber a mão de Deus nesse lugar. Eu consegui perceber que Deus queria, era essa palavra para a tua igreja. E no último louvor, na última antífona que nós aqui entoamos ao Senhor, o louvor dizia assim: em teus braços é o meu descanso. Você sabe o que é isso, pastor? É exatamente uma frase que eu tinha colocado ali para falar. Nem conhecia esse louvor, você acredita? Em teus braços é o meu descanso. De modo que eu fiz esse preâmbulo aqui, só para mostrar a grandeza do nosso Deus. Olha aqui, meu irmão e minha irmã. O Senhor é maravilhoso, ainda que nós não entendamos muitas coisas. No caminhar nas veredas da eterna salvação do Senhor, há muitos momentos que nós nos perdemos. E a solução é isso aqui: em teus braços é o meu descanso. As tuas palavras nos meus lábios e o meditar do meu coração na tua presença, Senhor, rocha minha e Deus meu. Meus irmãos, todos aqueles que me conhecem, ou pelo menos que trataram, fizeram qualquer tratativa comigo, ainda de forma rápida, como eu gosto de dizer, ainda de forma en passant,
sabem do amor que eu tenho pelas Sagradas Escrituras. Li por várias dezenas de vezes a Bíblia Sagrada. E alguns textos, dentro dos 66 livros, 1.189 capítulos, 31.173 versos, que aqui contém nas Sagradas Escrituras, há alguns textos que para mim são muito claros, para mim são muito caros, para mim são muito alegres. Dentre os muitos textos que eu gosto das Sagradas Escrituras, e são muitos que eu gosto, tem o livro de Romanos, porque eu reputo como o maior tratado teológico jamais escrito na história da humanidade. É o livro de maior profundidade. Se a palavra de Deus não tivesse os 66 livros, só tivesse Romanos, era suficiente para a gente entender o amor de Deus e a salvação de Deus em Cristo Jesus. E eu particularmente gosto de Romanos, especialmente capítulo 8. Meu irmão projeta verso 29, 28 e 29 de Romanos. Se nós pegássemos a Sagrada Escritura como se ela fosse um pico, uma colina, essa seria o topo da colina. Romanos 8, 28. E eu vou lhes dizer o porquê disso. O texto diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. 29. Porquanto, aos que de antemão, depois o Senhor permaneça nesse verso aí. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Sabe por que esse texto me desperta tanta alegria e porque ele é tão profundo? É porque ele fala do propósito eterno de Deus. Eu e você temos propósito na vida. Alguns têm propósito de formar filhos, alguns têm propósito de adorar a Deus, alguns têm propósito de ficarem ricos, alguns têm propósitos de estudarem, e Deus tem um propósito eterno. E sabe qual é o propósito de Deus? O propósito eterno de Deus é formar uma família conosco. Olha que coisa extraordinária. Nós estamos falando do Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, o lírio dos vales, a rosa de Saron, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele tem um propósito, e o propósito dele é formar uma família conosco. E essa família tem dois aspectos. O primeiro dela é em grande quantidade. Olha o que o texto fala. Para serem, de que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ao primeiro parte do propósito de Deus de formar uma família conosco é que nós somos muito. A igreja do Senhor Jesus é um organismo vivo que está em todo o planeta. Aqui é uma comunidade do Senhor, os quais estão cheios de filhos de Deus. Mas há outro aspecto dessa família que Jesus quer, é que nós sejamos segundo, olha o que o texto diz, conforme a imagem do seu Filho. Ou seja, Deus quer uma igreja em quantidade, mas quer em qualidade. E a qualidade é semelhante à imagem do seu Filho. Então, Romanos 8 é um texto, 28 e 29, é um texto muito caro para mim, que eu amo perdidamente. Mas há outro texto de Romanos que eu gosto, é Romanos 15, verso 4. Aquele texto, na parte B do verso, ele diz assim: porque tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. E se isso é uma verdade, e o é, e se tudo que está na Sagrada Escritura é um ensino para nós, então a vida dos homens, dos personagens, dos profetas de Deus, as suas agruras, as suas dores, o seu sacrifício, as suas dificuldades, incompreensões, dores, sofrimentos, também isso foi escrito para o nosso ensino. E eu pretendo aqui, não é, e você, meu irmão e minha irmã, e você que me ouve aí pelas redes sociais, isso não é palavra minha. De mim não há nada de sair de bom para você, mas essa é uma palavra do Espírito Santo de Deus. E eu tenho absoluta convicção, como eu disse aqui, preso num rasgo de fé, que essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração para a igreja dele. Eu não sei quem Deus quer falar nessa noite, eu não sei o tamanho da necessidade que você tem, mas uma coisa eu digo, assim como eu tenho absoluta convicção que o Senhor Jesus está presente entre nós, essa é a palavra que ele quer para a sua igreja nessa noite. E louvado seja o Senhor por isso. Todos os servos de Deus, meus irmãos, eu e você, em muitos momentos das nossas vidas, nós precisamos o que eu chamo de supra-conforto do Senhor. O que é isso? Eu posso dar conforto no meio de uma dor para você, você pode dar conforto para mim no meio de uma dor. Mas somente o Senhor Jesus pode nos dar o supra-conforto. Sabe o que é o supra-conforto? É aquele momento que vem na sua vida dores, perseguições, dificuldades, agruras, que você já não suporta mais, aí vem o Senhor como um sopro, como um cicio, e Ele conforta. E às vezes nós nos pegamos, muitas vezes, nós estamos em dificuldade tão grande, como por exemplo, nós estamos atravessando lá em casa agora um momento, e nós nos sentimos absolutamente reconfortados. Você sabe por que é isso?
Porque o supra-conforto vem de Deus. Então, os servos de Deus, eles precisam desse supra-conforto, ou seja, de um encorajamento. Por motivos que eu desconheço, e olha aqui para mim, meu irmão, o Senhor Jesus tem modos de lidar com sua igreja que são, muitas vezes, Jane não gosta que eu use esse advérbio, mas, aliás, esse adjetivo, mas são insofismáveis. Ou seja, muitas vezes a vontade de Deus é incompreensível para nós. Nós não conseguimos entender. Então, o texto que nós acabamos de ler, deixa eu lhe dizer aqui de forma poética, para ficar mais fácil a compreensão dos irmãos. Esse texto que nós acabamos de ler, meu irmão, por gentileza, lá em Atos dos Apóstolos 23:11, esse texto que nós acabamos de ler, eu vou falar de forma poética, é um sussurro dos lábios de Jesus, que havia carregado uma cruz, que havia sido pregado na cruz, que havia morrido, que havia ressuscitado ao terceiro dia, que havia ascendido aos céus, à direita do Pai, e que agora, sabe o que é? É o sussurro dos lábios de Jesus, que senta do lado de um velho pastor já de tosa idade, que era Paulo, porque Paulo era um pastor do Senhor, e ele diz essa frase de encorajamento a esse apóstolo. Sabe onde é que Paulo está aí nesse momento? E eu já lhes digo o contexto antecedente e o precedente para a gente entender qual é o cenário disso aí, porque vai ser muito importante para a gente compreender esse texto. E certamente o Senhor vai falar aos nossos corações nessa noite, especialmente ao meu, porque é aquele que prega, primeiro prega para si mesmo, depois para os outros. Nesse local, Paulo estava preso, ele estava numa masmorra. É possível que no seu texto aí diga, principalmente se for a ARA, mas também, se eu não me engano, a quem usa a BKJ, a Bíblia King James, diz que ele estava numa fortaleza. Paulo estava preso numa fortaleza. E Jesus vem e senta ao lado dele, desse velho pastor, e diz isso aí, ó. O Senhor, pondo-se ao lado dele, diz: coragem, coragem, pastor, coragem, meu velho. Do mesmo modo que você deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Como eu disse aqui, por motivos que eu desconheço, meus irmãos, nos últimos tempos, Deus tem sempre instado ao meu coração, e as últimas vezes que eu preguei, e eu comentei isso ontem com o pastor, não sei porquê, como eu disse aqui, as vontades de Deus são incompreensíveis, mas Deus tem instado ao meu coração, cotidianamente, nessas pregações, nesses sermões, que eu falo sobre encorajamento dos servos de Deus. De modo que eu não entendo porquê, mas eu compreendo que nós, a Igreja de Cristo, atravessa um momento difícil, certo? Porque nos primórdios, na igreja primitiva, o que nós tínhamos era uma igreja perseguida, mas uma igreja morta. Aliás, Jerônimo, que é um dos pais da patrística, ele dizia o seguinte, que a sementeira da igreja é o sangue dos mártires, ou seja, a igreja de Cristo foi formada do sacrifício, da morte. Os nossos irmãos morreram em cruzes, os nossos irmãos lá da primeira igreja, da igreja dos primórdios da igreja, morreram devorados por bestas feras, por leões. Os nossos irmãos morreram queimados em fogueira. A perseguição, para se cumprir Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 8, porque vós sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, em Samaria, até os confins da terra. Para se cumprir aquela profecia de Jesus, foi necessário que muitos morressem. A morte foi um cotidiano naquelas vidas. Mas hoje existe um risco maior ainda. Hoje a igreja, pelo menos no nosso país, eu sei que em algumas nações a igreja ainda é assassinada, você é morto por professar a fé em Cristo, mas no nosso país não tem isso. Mas aqui existe um outro ataque mais perigoso de Satanás. Você sabe o que é? É o ataque que ele vem fazendo nas mentes e nos corações. Nas mentes e nos corações. Há muitas pessoas doentes. Aliás, o mundo está doente quando você olha. O mundo vive solapado pelas dores, pela mentira, pelo desejo desenfreado do consumo, pela distância galopante dos caminhos do Senhor. E Satanás tem trabalhado muito nisso, muito. Esse texto, ele diz assim, pondo-se ao lado. Eu quero apenas essa expressão aí, pondo-se ao lado. O Senhor pondo-se ao lado. Sabe, esse texto, eu domino um pouco do grego, conheço um pouquinho. Essa palavra aí no grego, essa expressão pondo-se ao lado, porque os irmãos vão de convir que muitas vezes as traduções não podem ser literais, porque há divergências nas línguas. Essa expressão pondo-se ao lado é epistemes no grego. Toda vez que você quiser analisar uma expressão no grego, ou no hebraico, porque o Novo Testamento todo ele foi escrito em grego, e o Antigo Testamento todo ele em hebraico,
toda vez você tem que olhar a raiz das palavras. A raiz dessa expressão epistemes é epistase. Sabe o que é epistase? A ideia de que não apenas pondo-se ao lado, como está ali traduzido, mas aconchego, cobertura, proteção, aninhar-se. Sabe, ela faz uma referência, pondo-se ao lado dessa palavra aí, faz uma referência lá em Mateus 23, quando Jesus entra em Jerusalém, e ele olha para aquela cidade e diz assim: Jerusalém, Jerusalém, tu que matas os profetas e apedrejas aqueles que te são enviados. Quantas vezes eu quis aninhar-te como a galinha junta seus pintainhos, mas tu não quiseste. Essa expressão de pondo-se ao lado, no texto original, essa ideia que Jesus está dizendo que eu quis aninhar-te, ou seja, eu quis te cobrir, eu quis te proteger, eu quis te preservar. A expressão é essa. Sabe, isso nos chama a atenção. Sabe por que nos chama a atenção? Porque Jesus nunca foi, pelo menos até esse momento, ele não foi apedrejado em Jerusalém, mas os profetas deles. Vamos fazer aqui uma rememoração, porque profeta, essa palavra profeta, ela é eminentemente hebraica, e ela explica ou significa aquele que fala de Deus. Todo aquele que fala de Deus e fala da palavra de Deus é um profeta de Deus, literalmente olhando na palavra. Então, o que Jesus está dizendo aqui é que eu quis aninhar-te, mas quem foi apedrejado foram os profetas. Percebe? O mal que hoje tem, muito grande, que tem adentrado nas igrejas, é exatamente isso. É o apedrejamento daqueles que são enviados. O perigo, meu irmão, que nós passamos é muito grande. Outrora, a igreja de Cristo era perseguida e martirizada no corpo. Hoje a igreja de Cristo é perseguida e martirizada no coração e nas mentes. Satanás age com seus ardis covardes, causando dissensões no meio da igreja do Senhor. Esses são os ataques dele, dos quais nós não conseguimos perceber, não nos damos conta, porque nós vivemos num mundo doente, um mundo absolutamente crivado de tantas dores, de tanto sofrimento, que isso nos passa despercebido. Então, o Senhor tem falado sempre ao meu coração, e talvez eu esteja aqui falando, e para você, meu irmão, que me ouve pelo YouTube, talvez eu esteja falando para alguém que enfrenta dificuldades grandiosas. Talvez você olhe para o seu presente, você o veja como tétrico, difícil. Talvez você olhe para o seu futuro e você não tenha esperança. E as suas alegrias estão outrora no que você viveu no passado. Talvez eu esteja falando para alguém que enfrenta uma dor tão grande que se sente como um pássaro de asas quebradas. Talvez seja uma traição, talvez seja uma mentira, uma difamação. Talvez você sofra, quem sabe, alguma dor, doença. Talvez eu esteja falando aqui para alguém que tem uma fraqueza, por exemplo, espiritual. Ou seja, você já vê a sua fé quase que bruxuleante. Você perdeu o primeiro amor. Lembra daquele primeiro amor, quando você conheceu a Cristo, que todos nós nos alegrávamos, líamos a palavra, queríamos comunhão com os irmãos, queríamos estar junto, abraçar, louvar a Deus, estar presente em todo o encontro. Talvez você sofra não apenas de uma fraqueza espiritual, mas de uma fraqueza moral. Talvez você lute anos e anos contra um pecado e que você não consegue vencer. Você promete, faz promessas, vai a Deus e no outro dia continua com o mesmo pecado. Passa alguns dias e volta para esse pecado. Talvez você não tenha uma fraqueza espiritual, talvez você não tenha uma fraqueza moral, mas talvez você, quem sabe, quiçá eu estou falando para alguém aqui, que tem uma fraqueza física. Talvez seja uma doença. Talvez seja um luto que você enfrenta. Talvez seja uma doença, uma dor em um familiar, em um amigo. Mas o fato é que eu quero dizer para você aqui, meu irmão e minha irmã, que o Senhor Jesus está conosco. A despeito de todas essas dores, como eu acabo de lhes dizer, o Senhor está sempre conosco. Me permitam, meus irmãos, aqui traçar o contexto antecedente desse verso, que nós precisamos compreender isso aí. Olha, eu gosto de usar esse neologismo, mas a palavra de Deus tem algumas pérolas extraordinárias, brilhantes, magníficas, que nós temos que parar para olhar, para entender letra a letra, frase a frase, palavra a palavra. Uma dessas pérolas extraordinárias é esse texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 23, verso 11. Como eu disse aí, é o Senhor Jesus. Sabe aquele que eu disse que está passeando aqui no nosso meio? Eu disse num rasgo de fé, eu tenho certeza que ele está aqui no meio. Aliás, um testemunho maravilhoso que o irmão João deu para mim quando eu cheguei aqui. É esse Jesus. Ele senta do lado desse velho pastor, que está abatido,
está numa masmorra. Sabe o que é masmorra? É cadeia, meu irmão. Ele estava preso. O apóstolo Paulo, esse grande bandeirante de Cristo, o maior pregador, talvez o maior intelectual da igreja, um homem de um cabedal teológico inimaginável, formado nas grandes universidades da sua época, treinado, tolhido aos pés de Gamaliel, o maior luminar da sua época. Ele está abatido, cansado. Ele está lá sentado no banco de uma masmorra. E chega Jesus do lado dele e diz isso aí: coragem. Pois do modo por que tu deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que tu também dê em Roma. Meus irmãos, então eu quero trazer o contexto antecedente e precedente para a gente entender esse texto. Mas me permitam apenas fazer aqui um pequeno preâmbulo, porque é necessário que a gente entenda algumas coisas antes de chegar nesse texto. O Senhor Jesus nos ensina através das epístolas paulinas, porque elas foram inspiradas por Deus, especialmente em Efésios, e mais especialmente em Efésios 4, a palavra de Deus fala da unidade da igreja. Essa unidade que é tão buscada, porque nós somos seres diferentes. Nós temos personalidades distintas. A igreja de Cristo é formada da diversidade, dos diferentes. Isso é um desafio para nós. E aí é exatamente onde Satanás entra para mexer com a igreja de Cristo. Então, a igreja do Senhor é formada do diverso. Aliás, eu gosto de dizer que a igreja do Senhor não é formada de homens, super-homens, nem mulheres maravilhas, mas de pecadores arrependidos que voluntariamente entregaram suas vidas na mão do Senhor Jesus. E isso nos chama muita atenção. Como eu disse, a igreja do Senhor Jesus ela é formada de diferente, de pecadores arrependidos. Aliás, o próprio apóstolo Paulo, gosto também dessa citação paulina, está lá em Romanos 7, ele olha para si mesmo e vê todo o seu pecado, vê toda a sua incapacidade de ser tal como o Senhor falou. E eu estou falando de apóstolo Paulo, grande bandeirante de Cristo, como eu disse. Ele olha para si mesmo e diz assim: miserável homem que sou, o bem que eu quero, eu não faço, mas o mal que eu não quero, eu pratico. Quem me livrará do corpo dessa morte? Ele faz uma pergunta, irmão João. Lá no último verso ele responde, ele diz assim: graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, assim como a igreja do Senhor Jesus é formada de pessoas com personalidades distintas, que nós temos o cuidado do inimigo não entrar, não adentrar, não colocar ali uma cunha para que nós tenhamos conflitos, dissensões, as igrejas também têm perfis. Vê, e eu sei que a palavra de Deus ela deve ser aplicada, mas eu quero trazer aqui para a nossa reflexão. Algumas igrejas, eu vou citar algumas delas aqui, que têm características claras, perfis absolutamente claros. Por exemplo, os bereanos, Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Os bereanos conferiam tudo que era pregado e ensinado pela palavra. O que é que os bereanos faziam? Pastor, os bereanos usavam a Bíblia como se fosse um gabarito. Tudo que era ensinado e pregado, eles olhavam lá. Agora sim, isso aqui está certo. Por exemplo, então a igreja de Bereia era uma igreja que conferia na palavra tudo que era ensinado. Aí nós pegamos, por exemplo, a igreja de Filadélfia, Apocalipse capítulo 3. Ali o Senhor Jesus visita o apóstolo João, lá na ilha de Pátimos, e inspira ele a escrever 7 cartas a 7 igrejas que ficam na Ásia. Uma forma de mais ou menos um semicírculo. Das 7 cartas que o Senhor Jesus manda o apóstolo João escrever, apenas uma só tem elogios. Todas as outras 6 têm elogios e crítica. A única que só tem elogios é a igreja de Filadélfia. Sabe o que Filadélfia era? Era uma igreja de fidelidade e de compromisso com o Senhor. Muito embora seja uma igreja pequena e pobre naquela região. Por exemplo, a igreja de Corinto. Corinto, me permito aqui com reverência, como sempre, eu tenho muita reverência pela palavra do Senhor, mas Corinto era uma espécie assim de vitrine, onde tinha de tudo. Lá tinha do profano ao santo. Quer ver? Por exemplo, em Corinto nós tínhamos todos os ministérios estabelecidos naquela igreja. Em Corinto você tinha grandes homens de Deus. Em Corinto você tinha todos os dons espirituais. Mas automaticamente quando você chega em 1 Coríntios capítulo 6, a partir do verso 1, você vê profano. Você vê, por exemplo, um sujeito que tinha caso com a própria madrasta. Você vê depois um indivíduo que estão processando uns aos outros dentro da igreja, que choca tanto o apóstolo Paulo, que ele diz assim: porventura não tem ninguém entre vocês que possam discernir esse conflito? É preciso que vocês levem para o mundo secular os conflitos da igreja? Corinto era uma igreja de um perfil como uma vitrine que tinha do santo ao profano. Por exemplo, e aqui eu vou dar meu testemunho, meus irmãos, de todo o coração, com toda inteireza de coração,
a comunidade EDN, eu sempre a vi, e onde eu prego por aí eu falo, aqui é caracterizada pelo acolhimento e pela comunhão entre os irmãos. Olha aqui, dá até vontade de chorar quando eu falo nisso. Se há um pedido se eu tenho o direito de fazer isso, é que vocês nunca percam a comunhão. É uma das coisas mais lindas que existe. Isso é raríssimo encontrar. Você sabe por quê? Porque vai se cumprir o que o Senhor Jesus disse. Vós sereis conhecidos como meus discípulos, quando amardes uns aos outros. Isso é o princípio do Senhor Jesus. Percebe por que eu entrei aqui com Romanos capítulo 8, verso 29? Porque é uma grande família, a semelhança de Cristo Jesus. Você imagina Jesus tendo conflito? Né? Então, a igreja daqui, a EDN, tem essa característica. Mas eu quero entrar aqui, e vou entrar no texto agora, a igreja, por exemplo, de Antioquia, que está lá em Atos dos Apóstolos, a partir do capítulo 13. Antioquia também tinha uma característica parecida com aqui. Ela era uma igreja acolhedora e missionária. Era uma igreja que acolhia todo mundo e via além das suas portas. Era uma igreja que a palavra ia lá longe. E eu vou lhes provar isso. Apóstolo Paulo, Atos dos Apóstolos, capítulo 9. O apóstolo Paulo era um perseguidor da igreja, segurou as vestes daqueles que assassinaram Estevão, Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Era um homem impertinente, perseguidor da igreja, ele próprio se diz isso ao longo das suas cartas. Mas o apóstolo Paulo se converte, lá em Atos 9, Jesus encontra e Jesus diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Sabe, isso é uma coisa interessante, porque Saulo, na cabeça dele, ele não perseguia Jesus, ele perseguia os cristãos. Sabe o que é cristãos? Cristãos, a palavra no original significa pequenos cristos. Nós somos pequenos cristos. Então, ele perseguia os cristãos, mas Jesus diz assim: Saulo, Saulo, o nome dele no hebraico, é claro que não é Saulo, foi traduzido, né? Ou transliterado, como você queira dizer, era Shaul em hebraico. Então, Jesus está dizendo assim: Shaul, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? O apóstolo Paulo percebeu que perseguir os cristãos, aqueles que servem a Cristo, era perseguir o próprio Cristo. Percebe como nós temos um problema muito grande quando nós temos dificuldade entre os irmãos? Perseguir alguém de Cristo é perseguir Cristo. O próprio Jesus diz isso. Está lá em Atos do Apóstolo capítulo 9. Aí o apóstolo Paulo, ele se converte. Ali ele vai para a rua direita, depois é uma oração sobre ele, ele cai as escamas dos olhos, aí ele corre no primeiro amor, pastor, aí vai correndo, vai lá pregar a palavra de Deus, vai testemunhar na cidade de Damasco. Sabe o que acontece? Paulo é expulso de lá. Não querem Paulo. O maior bandeirante de Cristo na terra. Aí depois ele vai para Jerusalém. Jerusalém era o centro, o lugar top. Era lá onde surgiu não apenas o cristianismo, não apenas estava a igreja principal, comandada por Tiago, irmão de Jesus, mas lá foi onde Jesus caminhou, morreu e ressuscitou. E ascendeu aos céus, Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Então, nós percebemos com uma certa clareza que o apóstolo Paulo era esse homem intrépido, corajoso, mas que foi desprezado também em Jerusalém. Viu, irmão? Aí ele foi desprezado em Damasco e Jerusalém. Sabe quando você pega Atos dos Apóstolos, que é a história, ou seria melhor Atos da Igreja, ou Atos do Espírito Santo, talvez a melhor tradução seria isso, né? Quando você pega Atos dos Apóstolos, capítulo 9, que é a conversão, a vocação de Paulo, até o capítulo 13, o ministério de Paulo desaparece. Sabe quantos anos levou isso? 10 anos. O apóstolo Paulo foi para o ostracismo, como nós chamamos, foi para o banco. 10 anos. O maior bandeirante de Cristo, o homem inimaginável, de uma envergadura como o apóstolo Paulo, preparado, adorador do Senhor, um homem dedicado à palavra de Deus, ficou 10 anos no ostracismo. Aí depois ele reaparece lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, verso 1. Sabe como? Barnabé vai buscar. Para onde? Para a igreja de Antioquia. Aqui é onde eu entro. A igreja de Antioquia era uma igreja acolhedora e também missionária. O apóstolo Paulo vem para essa igreja. É a partir daí que ele diz o texto em Atos dos Apóstolos, a partir do capítulo 13, verso 1, que impõe os ministros, os presbíteros, impõem as mãos, os pastores e presbíteros, impõem as mãos sobre ele e Barnabé, e eles saem dali para pregar a palavra e fazer as 3 viagens missionárias. A primeira lição que nós temos é a imposição de mãos pelos líderes é um projeto de Deus de transferência de poder. Ou seja, a preocupação que nós temos, e eu digo isso de todo o meu coração, a preocupação que nós temos com os nossos líderes. Porque são homens
que foram vocacionados por Deus, que um dia vão prestar conta das nossas vidas. Você já pensou isso? Já pensou carregar um fardo desse, irmão Ronilson? Você prestar conta das ovelhas do Rei dos Reis, do Criador dos céus e da terra. Esses homens são isso. Então, a imposição de mãos é uma transferência de poder. Então, diz o texto que eles saem e Paulo vai fazer as 3 viagens missionárias. Paulo vai para Pafos, Derbe, Listra, Colossos, Tessalônica, Filipos, Galácia, e anda no meio mundo conhecido daquela época. O apóstolo Paulo faz as 3 viagens missionárias. No final da última viagem, ele tem a notícia de que seus irmãos lá em Jerusalém, que haviam perseguido, que haviam desprezado, que haviam expulsado ele lá de Jerusalém, os irmãos agora, sabe o que acontece, irmão? Estão passando fome. Naquela época, aquela região era região eminentemente agrícola e pecuária, então a falta de chuva provocava um desastre na economia do local. Aí os irmãos não tiveram chuva, estão passando fome. Sabe o que o apóstolo Paulo faz? O apóstolo Paulo vai nas igrejas mais proeminentes, mais ricas, e consegue doações. Algumas traduções aí estão ofertas. Ele faz uma coleta de ofertas e vai levar para esses irmãos. Chega em Jerusalém, apresenta-se a Tiago, que é o líder da igreja, irmão de Jesus, diz o texto, e os presbíteros que estão lá, eles dão graças a Deus, talvez na sua tradução aí, eles dão honras a Deus, talvez esteja assim, algumas traduções dão graças a Deus, porque sabem do trabalho do apóstolo Paulo no meio dos gentios com a palavra de Deus. Aí eles recomendam o apóstolo Paulo, diz, vai lá no templo e vai fazer oferendas ao Senhor. O apóstolo Paulo vai fazer oferendas. Sabe o que acontece com o apóstolo Paulo? Ele é preso. É exatamente esse texto. Ele é preso fazendo isso. Primeira lição desse ponto aqui da palavra de Deus é que muitas vezes nós fazendo o bem, eis que nos vem o mal. Muitas vezes nós fazendo o bem, eis que nos vem o mal. É por isso que eu iniciei dizendo aqui que eu amo tanto Romanos 15:4. Porque tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. E a vida desse homem, essas passagens, foram escritas para nossas vidas, para que nós possamos caminhar, como eu gosto de dizer, nas veredas da eterna salvação. Veja, eu gosto muito, meu irmão, por favor, Atos dos Apóstolos, capítulo 20, verso 22 e 23. O apóstolo Paulo, sabe o que é interessante? Eu gosto muito de um comentarista bíblico chamado Warren Wiersbe, e ele diz que Paulo, nesse momento, viveu uma maré baixa. Eu gosto dessa expressão que o Wiersbe olha. E ele diz, Romanos, capítulo 20, verso 22 e 23. Está ali? Romanos 20. Tu colocou aí 20? Já chamou? Não consegue? Romanos 20, verso 22 e 23. Ele já sabia do custo que era servir a Cristo. Olha o que ele diz aí. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém. Ele estava na última viagem, na saída da última viagem, estava indo para Jerusalém, exatamente antes desse acontecimento que nós acabamos de ler de Atos 23:11. Ele diz assim, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá. Próximo. Senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Muitas vezes, nós fazendo o bem, eis que nos vem o mal. O apóstolo Paulo tinha total discernimento disso. Ele tinha total compreensão que isso podia lhe acontecer. Aí o que é que acontece aqui? Ele é preso e vai ficar numa fortaleza. A tradução sua talvez esteja aí, fortaleza. Essa fortaleza é a fortaleza de Antônia. O que é a fortaleza de Antônia? Mais ou menos do templo de Salomão, onde é o antigo templo de Salomão, você descendo uma ruazinha estreita, hoje já calçada, mas antigamente de barro, você descendo uns 400 metros, você sai exatamente na frente do Palácio de Pilatos. O Palácio de Pilatos, ao lado, tem uma espécie de alpendre, que a palavra de Deus chama de litóstrafo. Nesse alpendre, ali na parte de baixo, existem o calabouço, existem as masmorras. O apóstolo Paulo está preso nesse lugar. Sabe quem foi para esse mesmo lugar? Alguns anos atrás, porque Paulo evangelizou depois de Cristo, o próprio Senhor Jesus. Jesus esteve ali manietado, preso, ele esteve ali surrado, ele esteve ali humilhado, tiraram suas vestes e distribuíram em sortes. Ele teve uma coroa de espinhos cravada na cabeça, ele teve chicoteada, que a sua carne ficou dilacerada, toda ela, ensanguentado, puseram-lhe uma coroa de espinho na cabeça e uma cruz nas costas. Foi dali que saiu Jesus. Esse mesmo lugar, agora, nós acabamos de ler,
Atos dos Apóstolos, capítulo 23, verso 11, 23, 11, meu irmão. Acabamos de ler, é Paulo que está ali nessa mesma masmorra. É exatamente Fortaleza, a Fortaleza de Antônio. Veja, de modo, meus irmãos, que a palavra não nos deixa enganar. Muitas vezes nós passamos por dores, e talvez eu esteja falando aqui para alguém que enfrenta dificuldades, que não consegue compreender as lutas na sua vida. Como eu disse aqui, quiçá você se sente como um pássaro de asas quebradas, não consegue ver que o seu futuro é apenas tétrico, que o seu presente é apenas tétrico, que o seu futuro não há esperança, você vive de alegrias passadas. Isso nos mostra o quanto nós precisamos ter a certeza do que o Senhor tem para as nossas vidas. Deixa eu aqui transferir em miúdos, como eu gosto de dizer. Após a conversão do apóstolo Paulo, a sua vida foi de dores e sofrimento. Se não, observe, eu acabei de dizer aí que ele fez as 3 viagens missionárias. Quer ver, meu irmão, projeta aí por gentileza, 2 Coríntios, capítulo 11, verso 23 a 27. 2 Coríntios, capítulo 11, verso 23 a 27. O apóstolo Paulo passou por tantas dores, por tantas dificuldades, sabe que até nos cansa quando nós vamos lendo. 2 Coríntios 11, 23 diz assim, ó, são ministros de Cristo, ou seja, existiam pessoas que se diziam cristãos perseguindo o próprio apóstolo, perseguindo o bandeirante de Cristo, o homem que levava a palavra de Deus. Aí ele diz aqui, ó, são irmãos, aqui são irmãos. Ele diz assim, são ministros de Cristo, falo como fora de mim. Eu ainda mais, em trabalhos, em muito mais em prisões, aqui começa o sofrimento, olha o que ele passou. Em prisões, em açoites, sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. Continua, meu irmão. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoite, menos 1. Continua. 3 vezes fui fustigado com varas. 1 vez apedrejado, em naufrágio, 3 vezes. 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar. Verso 26. Em jornadas, muitas vezes em perigo de rios, em perigo de salteadores, em perigo entre patrícios, em perigo entre gentios. Último verso. Em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos. Até a gente cansa, né? Com todo o sofrimento desse sujeito. Aí nós nos perguntamos, fazer o bem, e eis que nos vem o mal. O apóstolo Paulo é isso aqui. De modo que, após essa viagem, todo esse sofrimento, a gente pergunta, quem é que quer ter, irmão Rive, um currículo desse aí? Já pensou? Olha o currículo, Jorge, que o sujeito tem. É só sofrimento, só dor. Aí, nós nos perguntamos, como eu disse aqui, quem tem coragem de enfrentar isso? Aí como eu disse aqui, o Paulo faz as 3 viagens, leva as doações, chega lá, é preso, vai para a masmorra. Jesus, por gentileza, meu irmão, Atos 23, 11, vamos deixar nesse texto. Então, na masmorra, Jesus senta ao lado dele e diz o que nós acabamos de ler, nesse texto aí de Atos dos Apóstolos, capítulo 23, 11. Dali, sabe o que acontece? Existe um estratagema. Os seus próprios conterrâneos, seus patrícios, quando Paulo está preso, Jesus senta do lado dele, logo após eles fazem um pacto. Eu diria que é um pacto de blasfêmia. Eles fazem um acordo entre eles de jejum, irmão João. E eles dizem assim, nós vamos jejuar e só comeremos quando nós matarmos o apóstolo Paulo, quando matarmos Paulo. Já pensou o negócio dele? Aí o sobrinho de Paulo sabe disso, olha, depois de todo esse sofrimento que eu tracei, vou traçando aqui a vida dele, vamos me acompanhando. Então depois disso aí o sobrinho sabe, vai até o comandante da guarda e diz, olha, tem um acordo, tem um jejum aí entre os patrícios, entre os judeus, que estão querendo matar Paulo. O comandante da guarda se apressa, junta mais de 200 homens e leva Paulo para uma cidade chamada Cesareia Marítima. Aí nós conseguimos entender, meus irmãos, e aqui eu vou começar a fazer esse reforço, que Deus trabalha na minha vida, na sua vida e na vida de Paulo, nos bastidores da nossa história. Há muitas vezes que nós não entendemos. Você, meu irmão, que me assiste aí pela internet, há muitas vezes que nós não compreendemos o trabalhar de Deus, a tessitura que Deus faz, o bordado que Ele faz nas nossas vidas. Nós não compreendemos porque nós somos limitados. Cognitivamente, nós não temos a capacidade de entender, e eu hoje tenho o desafio de lhes mostrar isso na vida do apóstolo Paulo. Nós não conseguimos compreender o caminhar, o levar de Deus na nossa vida. Aí ele vai preso em Cesareia Marítima, como eu disse. Sabe o que acontece? É unânime entre os grandes teólogos que quando Paulo foi preso para Cesareia Marítima, lá ele passou 2 anos. Esses 2 anos, e quem acompanhava ele era um médico chamado Lucas. 2 anos, Lucas vai começar a escrever o Evangelho de Lucas. Por quê? Porque ele está no local que Jesus havia passado,
Ali ele começa a pegar depoimentos, certo? E ele começa a escrever. Então, enquanto Paulo está preso, Deus está providenciando, assim como providencia na minha e na sua vida, está providenciando algo muito maior. Está fazendo a tessitura, o bordado nas nossas vidas que nós não compreendemos. Só muito mais tarde é que nós vamos entender Deus trabalhando nas nossas vidas. E ali Lucas começa a escrever, em Cesareia Marítima. Aliás, é uma alegria que eu tenho, e eu ficava imaginando enquanto eu estive naquele local. Hoje ainda tem os escombros daquela velha fortaleza que tinha ali. Era uma espécie de uma casa de campo, de morada de Herodes o Grande, não do Agripa, mas do Grande. Então ali, Paulo ficou preso naquele local. É um lugar úmido, frio, porque é na beira do mar, na beira do mar, que passa naquela região do mar Mediterrâneo. Então o apóstolo Paulo está ali preso. E Lucas, Deus está providenciando que Lucas passe a escrever. Aí sabe o que acontece? Ele começa a enfrentar. O apóstolo Paulo começa a enfrentar uma série de tribunais. Mentiras, levanta um advogado, promotor, não se sabe, chamado Tértulo. Tértulo começa a fazer acusações falsas, mentirosas. Paulo chega num ponto que, de frente ao governador, é tanta mentira que ele não consegue mais se desvencilhar disso. Não consegue provar, porque eles trazem testemunhas falsas, mentirosas. Aí o apóstolo Paulo se desespera. E com medo de morrer, porque a sentença ali seria a morte, ele diz, eu apelo para César. Que a gente precisa compreender. O apóstolo Paulo era um judeu, mas nasceu numa província romana. Então, em Tarso. Então, ele tinha dupla cidadania. Paulo era conhecido na província romana como Paulo, era o seu nome romano, e Saulo, Shaul, porque era um judeu. Então, ele apela para César. Naquela época, vamos, guardadas as proporções, é como se nós estivéssemos apelando para o Supremo Tribunal Federal. Então, o que o apóstolo Paulo faz é, eu estou na iminência da morte, uma injustiça está sendo muito grande, e eu vou apelar para César. Ao ponto de que Festus, que é o governador daquela região, ele diz assim, tu apelaste, está lá no último verso do capítulo 26 de Atos dos Apóstolos, ele diz assim, tu apelaste para César tu irás. É tão grande a injustiça, que o próprio rei Agripa, junto com sua esposa, chamada Berenice, está em Atos dos Apóstolos, capítulo 27, ele diz assim, mas eu não vejo culpa nesse homem. Se ele não tivesse apelado para César, bem que ele poderia ter sido solto. Mas aí, o que Jesus tinha dito ali, assim, pois do modo porque deste testemunho em meu respeito em Jerusalém, assim importa que também eu faça em Roma. Ou seja, Jesus disse que ele vai para Roma. Jesus, às vezes, diz que nós vamos para algum lugar, ou vamos fazer alguma coisa, ou vamos ter alguma coisa. E certamente, meu irmão, ainda que a gente não compreenda essa caminhada que Deus faz conosco, como o apóstolo Paulo passou aqui, eu tenho o desafio de lhes mostrar, também nas nossas vidas. Nós não compreendemos essa tessitura, esse bordado, como eu disse, de Deus. Então o apóstolo Paulo apela para César, e ele vai ser mandado para Roma. Aí sabe o que acontece? Diz o texto bíblico, que eles pegam um navio adramantino. Esse navio, a viagem que ele fará de Cesareia Marítima até Roma, eles têm que fazer uma navegação costeira. Isto é, os ventos que batem no mar Mediterrâneo, na maior profundidade, é melhor que você costeie, que você vá pela beira da terra, do continente, porque os ventos implicam em menor capacidade de fazer tempestades. Aí eles vão fazendo essa viagem costeira, um contexto náutico. Ocorre que começa, diz o texto, começa uma tempestade. O sujeito já tinha viajado, passado por tudo isso aí que eu descrevi para os irmãos, ele já tinha sido preso injustamente, ele tinha sentado lá e Jesus tinha falado com ele, o velho pastorzinho, cabeça branca. Alguns acreditam, irmão Onis, que ele era até calvo, como o irmão aí. Então, esse pastorzinho já velho, aí Jesus senta lá dentro. Aí ele vai enfrentar tribunais injustos, covardes, com promotores mentirosos, e agora ele vai nessa navegação, vai fazendo a costeira. Começa uma tempestade. O apóstolo Paulo diz o texto bíblico, que um anjo veio para ele e diz, olha, vocês vão enfrentar muita dificuldade, mas nenhum de vocês vai se perder. Paulo tinha a palavra do Senhor Jesus, porque assim como tu testemunhaste de mim em Jerusalém, tu vai testemunhar em Roma. E o apóstolo Paulo vai nessa trajetória, nessa epopeia, nessa navegação. A navegação segue, as tempestades são grandes, difíceis, o barco quase a só sobrar. Eles vão passar numa ilha chamada Creta. Essa ilha está mais adentro do mar Mediterrâneo. Paulo alerta que aquilo ali é o timoneiro, que ali terá grandes problemas, que eles deveriam pousar em Creta. O timoneiro não acredita em Paulo, como o mundo não acredita no povo de Deus. Tá certo? E aí eles começam a enfrentar, diz o texto, um tufão. O texto chama de euroaquilão. Talvez algumas traduções aí está euroaquilão. Euroaquilão é uma espécie de vento naquela região que sai do continente empurrando toda a embarcação para o meio do mar Mediterrâneo. E isso provoca grandes tempestades.
Aí Paulo começa a enfrentar esse Euraquilão. E o barco vai, chega um ponto que não é mais suportável, eles baixam as velas, baixam a ginoa, e aí o barco vem a só sobrar. Começam a lançar barcos para ver se diminuem a velocidade que o vento está empurrando o barco. Diz o texto bíblico que eles lançam um prumo, tem 16 metros de profundidade, lançam a âncora não segura o barco continua adentrando o mar adentro, e eles começam a se desesperarem. Até que na voragem do mar aparecem os arrecifes. E aí, tal como o anjo disse que nenhum se perderia, o barco vai para esses recifes, bate nos recifes, quebra completamente, eles são salvos agarrados em tábuas, e aí surge um outro problema. O homem já tinha enfrentado tanta coisa, agora o problema é que os soldados romanos, que tinham obrigação de matar qualquer prisioneiro custodiado por ele, que tivesse a possibilidade de fuga, porque a lei romana dizia, se você é um soldado, se você custodia um preso e esse preso foge, quem morre é você. Aí a ideia dos soldados romanos é, vamos matar todos os prisioneiros. Paulo e alguns prisioneiros estavam lá. Olha, aí vem agora a ordem de morte. Aí diz o texto que o comandante que tinha se afeiçoado de Paulo, não, preserva Paulo e preserva todos os outros. Caem e vão salvos no resto do navio e caem numa ilha chamada Malta. E aí, irmão Tenor, eu gosto disso aqui porque certamente Paulo, como nós, quando saímos de uma dificuldade, e o irmão já me contou algumas que passou, nós vamos orar a Deus, vamos agradecer. Certamente Paulo estava fazendo isso. Aí o povo daquela ilha, os maltenses, vêm recebê-los, e eles estão com frio, porque tinham passado uma voragem do mar uma noite inteira, num frio terrível, aquela região é muito fria. E aí eles vêm se aquecer, fazem uma fogueira, aí Paulo vai pegar um graveto, um pedaço de pau para jogar nessa fogueira. Aí vem uma cobra, diz o texto bíblico, uma víbora letal. A expressão no original é uma víbora letal. A ponto de assustar tanto os moradores da ilha, porque dizia, esse homem tem algum problema espiritual, porque ele acabou de escapar da voragem do mar, agora vem uma cobra que lhe pica, e ele vai morrer. O texto diz que ele estava esperando só Paulo cair e morrer. Aí sabe o que Paulo faz, pastor? Eu gosto muito, que Paulo pega assim, ó, e sacode a víbora. Sacode. Então esse homem que passou as 3 viagens missionárias, esse homem que foi desprezado pela igreja 10 anos, esse homem que levou ofertas e foi preso, esse homem que Jesus sentou ao lado dele, esse homem que foi para Cesareia preso, que tinha uma artimanha do diabo incentivando para matá-lo, esse homem que mais tarde foi no navio, enfrentou tempestade, tufão, naufrágio, agora numa ilha tem uma cobra que o pica. Já pensou? Aí o texto continua dizendo assim, e o principal da ilha, chamava Públio, seu pai estava doente. E Paulo vai lá com imposição de mãos, ora, e ele fica curado. E diz o texto que todos que estavam doentes vão lá. Isso mostra poder espiritual. A nossa submissão ao poder que Deus concede a algumas pessoas, isso tem que ser marcante nas nossas vidas. Nós não podemos esquecer isso jamais. Então, o apóstolo Paulo, agora, ele sai dessa ilha, diz o texto, que ele agora acha um outro navio, uma outra embarcação, chamada Alexandrina, e ele vai para Roma. Aí chega em Roma, sabe o que acontece? Os irmãos estão esperando, aquela era uma igreja que ele não conhecia. Mais tarde ele escreve uma carta aos romanos, mas era uma igreja que ele não conhecia. Lá está irmãos que são fruto da diáspora, ou seja, quando a igreja foi perseguida em Jerusalém, muitos daqueles fugiram para Roma e lá eles fundam a igreja. O apóstolo Paulo vai para lá e aí vai ser recebido por esse pessoal. O texto diz que é numa via chamada Via Ápia. Eu estive lá naquele local, deixa eu explicar o que é a Via Ápia. A entrada de Roma, ela tem hoje uma avenida, como a nossa cidade tem aqui, onde a 242 entra, de mais ou menos 6 quilômetros. Naquela época, a Via Ápia era mais ou menos uns 1.600 metros a 2.000 metros, ou seja, mais ou menos 2 quilômetros. Esse é o local que um louco, um César romano chamado Nero, que um dia desejou ver a entrada de Roma, a Via Ápia iluminada. Você sabe o que é que ele fez? Ele pegou os nossos irmãos, inclusive há uma citação lá em Apocalipse, que ele é chamado de mártires, ele pegou os nossos irmãos, irmão Nilson, e a cada 20 metros fazia uma cruz, molhava de óleo aqueles que se diziam cristãos, prendia na cruz e tocava fogo. A Via Ápia, 2 quilômetros de um lado do outro, durante um tempo da vida de Roma, foi iluminado com os corpos queimados dos nossos irmãos. Aí Paulo entra nessa avenida Ápia. Antes disso que eu acabei de falar, mas o apóstolo Paulo entra na Via Ápia, é recebido. Aí sabe o que acontece? Ele vai para uma prisão. É uma prisão domiciliar, onde tem por favor, meu irmão, Filipenses capítulo 4, verso 22. É onde ele pagava a sua própria prisão e tinha um soldado romano que o acompanhava. Aí eu gosto do texto bíblico, sabe por quê? Porque o texto bíblico é quase que irônico.
quando o apóstolo Paulo escreve. Sabe, o Paulo, irmão João, era tão evangelista, que eu gosto de uma frase que um irmão ali gosta de dizer, ele diz assim, que com Paulo era assim, saía um soldado e voltava um cristão. Ó, Filipenses 4:22, é o que é que ele diz assim, ó, todos os santos, isso aqui ele está terminando de escrever a carta aos Filipenses, ele está fazendo uma saudação, está se despedindo dos irmãos lá de Filipos, aí ele escreve isso aqui, todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Sabe quem era César? César era o imperador romano, esse louco que eu descrevi para vocês, que fazia essas coisas. Sabe quem eram os servos ou os da casa de César? Soldados. Então o apóstolo Paulo, preso, lá numa prisão domiciliar, ele ia resolver as coisas na rua, todo aquele soldado que ia com ele, ia um soldado, irmão, eles voltavam um cristão. Esse era o grande bandeirante de Cristo. Aí nós olhamos, olha o tamanho das perseguições que esse homem sofreu, olha o tamanho das dores, das dificuldades, das agruras. Como eu disse aqui, até a gente cansa só de ler toda essa trilha que ele fez nos seus sofrimentos, mostrando todo o seu amor a Cristo. Louvado seja o Senhor, porque ele fez de Paulo um exemplo para todos nós. De modo, meu irmão, que para o mundo secularizado, talvez eu falando tudo isso aqui, talvez o mundo secularizado diga que Paulo era um louco. Era um sujeito formado nas grandes universidades da sua época, um homem de cabedal, como eu disse aqui, de cabedal teológico inimaginável, escritor das maiores epístolas do Novo Testamento, das 27 que tem no Novo Testamento, das 27 cartas, Paulo escreveu 13. Esse grande homem de Deus, para o mundo secularizado, ele é um louco. Sabe, para o establishment, como as coisas são organizadas socialmente, talvez o povo do establishment, que não conhece as veredas da eterna salvação como nós, talvez eles entendam que Paulo foi um fracassado. Afinal de contas, o homem serviu a Deus, olha o que aconteceu na vida dele. Bom, eu estou dizendo isso, meus irmãos, e é provável, e eu também sei, que muitos aqui passam por dificuldades e dores. E você aí, minha irmã, meu irmão que me ouve, talvez você enfrente duras batalhas, tempestades, mar voltosos, e você, revoltosos, e que você não compreende o que está acontecendo. E nós olhamos para a vida de Paulo, e nós sabemos quem está trabalhando nisso aí. Porque o importante, deixa eu falar aqui para você, meu irmão e minha irmã, o importante não é toda essa dor e esse sofrimento que eu falei de Paulo, não é toda essa trajetória. Aliás, melhor descrição seria, não é toda essa epopeia. O importante de tudo isso que eu falei até agora, você pode resumir apenas em uma coisa, é quem estava nos bastidores promovendo tudo isso. Esse aqui é o meu desafio hoje para você, meu irmão. É por isso que eu fiz toda essa caminhada, mostrando toda essa trajetória desse homem, para lhes mostrar quem é que estava nos bastidores. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus, ela não pode ser apenas explanada. A palavra de Deus não pode ser apenas pregada, não apenas ensinada. A palavra de Deus, por ser atemporal, ela serve em qualquer circunstância, em qualquer tempo, ela deve ser aplicada nas nossas vidas. Não há nenhum sentido da palavra de Deus ser explanada se ela não puder ser aplicada nas nossas vidas. Então, de modo que eu quero tirar desse texto e de tudo que eu lhes falei até agora, eu quero tirar pelo menos 3 aprendizados para nós nesse texto. Os irmãos já ouviram, já entenderam onde Paulo estava. Por gentileza, meu irmão, de novo, Atos 23:11. Onde Paulo estava, que Jesus sentou ao lado dele, ele estava numa masmorra, preso, humilhado, perseguido, vilipendiado, humilhado. E eu quero trazer 3 aprendizados para nós nessa noite. O primeiro aprendizado, observe os irmãos, onde Jesus falou com Paulo. Jesus não falou com Paulo, sabe, lá nos recônditos da sua casa. Jesus não falou com Paulo quando ele estava numa empresa. Jesus não falou com Paulo quando ele estava numa reunião social, caminhando. Jesus não falou com Paulo quando ele estava na sinagoga, porque ele frequentava a sinagoga, era um judeu. Sabe onde Jesus falou com Paulo? Numa prisão, numa masmorra. Muitas vezes, o Senhor, olha aqui para mim, meu irmão. Você que me ouve aí, meu irmão, olha aqui para mim. Muitas vezes, Deus nos coloca em desertos existenciais, nos acossa para que nós possamos ouvir. Gosto muito de C.S. Lewis. C.S. Lewis é conhecido pelos mais jovens aí. Eu conheço C.S. Lewis como o maior intelectual cristão do século XX, mas C.S. Lewis é conhecido por ser o escritor das Crônicas de Nárnia. Talvez muitos aqui já assistiram os filmes dele. Então, C.S. Lewis dizia assim, Jorge, C.S. Lewis dizia assim, todos os dias Deus fala conosco, mas nós fingimos que não ouvimos. Até que um dia ele ribomba em nosso coração. Aqui não tem um bombo, né? Mas ribombar significa bater, impactar.
Todos os dias Deus fala conosco, disse C.S. Lewis. Até que um dia a gente não fica ouvindo, irmão. E isso foi comigo, e vou lhe dizer já já. Aí Deus ribomba, ou seja, dá um impacto, nos acossa, nos coloca em locais que nós precisamos, entre aspas, em masmorras, para que a gente possa ouvi-lo. E eu não estou falando isso aqui como arroubo de pregador, não estou falando aqui de forma em tese, teórica, elucubrando. Eu estou falando aqui porque eu vivi isso. Olha aqui para mim, meu irmão. Eu me converti aos 40 anos de idade, viu, Jorge? 40 anos de idade. Eu era um hedonista, vivia para buscar felicidade em todas as coisas, era um playboy, vivia para passear de motona, de carrão, eu vivia buscando as coisas dessa vida, queria ficar rico. Alguns irmãos aqui me conhecem. Então, eu era isso. Então, eu estou falando porque Deus me impactou assim. Até que um dia Ele me colocou, entre aspas, numa masmorra espiritual, que tudo que me restava era ir para a palavra e buscar ouvir o Senhor aqui. Até que chegou um dia, como disse C.S. Lewis, que ele ribombou no meu coração, não teve outra alternativa. Eu tive que parar, eu tive que estancar. Aí, como eu disse, meu irmão e minha irmã, a palavra de Deus ela deve ser aplicada para nós. E os irmãos poderiam dizer, o irmão deu o exemplo da sua vida, mas dê exemplos bíblicos. Eu lhes falo. Por exemplo, exemplos bíblicos que nós não podemos jamais esquecer. Por exemplo, Jó. Jó é o único homem que tem os testemunhos de Deus, onde Deus diz assim, tu é reto, Jó é reto, temente a Deus e se desvia do mal. Aí sabe o que acontece com Jó? Jó fica falido, perde todo o seu patrimônio. Jó fica enlutado, perde todos os seus filhos e todas as suas filhas. E Jó fica purulento, chagado com a doença. O texto bíblico diz que entende-se que era uma lepra em acentuado grau, que ele tem que se coçar com caco de telha. Porque se passasse a pele uma na outra, arrancava a pele dos dois. Então esse homem de Deus, que era reto, temente a Deus, se desviava do mal, ele passa, fica purulento, chagado e falido. Aí lá no capítulo 38, a partir do verso 1, aí o texto bíblico diz que Deus fala com ele do meio, na minha tradução aqui está redemoinho, alguns irmãos aí pode estar furacão. Aí eu lhe pergunto, será que furacão é local para Deus falar conosco? É tão bom quando Deus fala conosco num momento de comunhão como esse, num local bom, fresco, agradável, com todo mundo aqui, todos com saúde, pelo menos em tese. Mas Deus fala com Jó do meio de um furacão. Aí sabe o que acontece? Lá no capítulo 42, a partir do verso 1, do livro de Jó, aí ele decodifica, ele entende, ele percebe, como eu estou fazendo esforço aqui, para que todos nós compreendamos, nesse texto de Atos 23, 11, ele decodifica e percebe o que Deus fez na vida dele, quem era o verdadeiro Deus, como ele se relacionava com Deus. Agora ele passa a entender que o relacionamento com Deus é pessoal e intransferível. Aí sabe o que ele diz? Ele diz assim, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, por isso me arrependo no pó e na cinza. Ele decodificou, ele entendeu. É preciso às vezes Deus nos colocar em masmorra, entre aspas, em desertos existenciais, para que a gente faça o que Deus quer. Mas tem outro exemplo, por exemplo, Moisés. Moisés, um homem criado no palácio, estava na sucessão palaciana, porque ele era filho da filha de Faraó, ele estava na cadeia sucessória, passa 40 anos. Moisés, diz os conhecedores do judaísmo, ele era um homem versado em botânica, em biologia. Dizem os judeus que ele falava pelo menos 40 idiomas, era um homem extremamente preparado. Aí sabe o que é que Deus faz? Tem uma estratégia, um estratagema lá, ele mata um egípcio, o fato é que ele vai lá para o deserto de Midian. Eu não sei aqui quantos irmãos aqui conhecem o deserto de Midian, mas deixa eu lhe falar. Lá é tão triste, que não é o deserto que nós imaginamos, que é uma areinha fina, que você caminha em cima. O deserto de Midian é uma areia cheia de pedregulhos. Você não tem, irmão Onísio, um pau para você botar a cabeça debaixo na sombra. Nada, um local triste. Só vez por outra você vê serpentes andando no deserto de Midian. Aí Deus pega ele e leva lá para Midian. E ele passa 40 anos sendo pastor, mas de ovelhas. Eu gosto de dizer, pode ter sempre uma vírgula aí, porque as ovelhas nem dele era. O grande homem era do seu sogro Jetro, o grande homem que seria mais tarde o grande homem de Deus, um homem talhado em todas e versado em toda a cultura, em línguas. Ele passa 40 anos, Deus treina Moisés 40 anos no deserto de Midian para fazer o propósito de Deus. Até que um dia, lá em Êxodo capítulo 3, aí Deus revela-se a Moisés. Aí é lá que Deus chama Moisés e dá os propósitos. Deus quer que ele traga o seu povo. Deus diz o seu próprio nome para Moisés. E, sobretudo, Deus dá-lhe
e eu gosto muito dessa parte do texto, porque a vitória que Moisés trará para o povo de Deus, ela vem acompanhada de algo quase inacreditável. Talvez na sua Bíblia aí, Deus quando pergunta assim, o que é que tu tem na mão, Moisés? Talvez a sua tradução está cajado, talvez aí está vara, não sei como está na sua tradução. Aí Deus pergunta a Moisés, o que é que tu tem na mão, Moisés? É uma vara, um pedaço de pau. Aí sabe o que é que Deus faz com esse pedaço de pau? Desmoraliza o maior nação da sua época. O Egito foi o grande império da antiguidade. Deus desmoralizou o homem mais poderoso da terra, que era Faraó. Sabe como é que a gente sabe isso? Leia depois, Êxodo capítulo a partir do 13 e 14, mais ou menos por ali. Morreu, diz o texto bíblico, Faraó, seu exército, seus cavalos e seus cavalarianos, dentro do mar, afogados. Sabe aonde? Lá na passagem próxima a Pirrairote. Sabe por que Deus afoga eles lá? É interessante esse texto, porque quando nós lemos Êxodo capítulo 1, verso 1, você vai ver que os egípcios afogavam o povo de Deus, os hebreus, os menininhos, as criancinhas quando nasciam, todos eles eram afogados no mar. Aí como Deus os mata, afogados no mar, percebe? Então, mas foi preciso Moisés ficar 40 anos para se tornar esse grande homem de Deus, e daí ele faz a travessia de mais 40 anos e morre em cima do Monte Nebo e não vê a terra por uma desobediência à palavra de Deus, ao que Deus tinha dito. Mas nós temos outros exemplos, por exemplo, Jacó, seu nome original é Yaakov, porque o nome dele é hebraico, e como eu disse aqui, para a gente compreender as palavras, o que elas significam, porque os nomes têm muita importância na Bíblia, muito embora a gente não tenha esse discernimento, mas as palavras, os nomes têm muita importância. Yaakov vem da raiz do verbo Yaakav, que significa agarrar o calcanhar. É por isso que ele nasce agarrado ao calcanhar do irmão, mesmo Deus dizendo que o mais velho serviria ao mais novo. Ou seja, a bênção da primogenitura, mesmo ele sendo o mais novo, seria dele. Aí essa mesma raiz do verbo, Yaakav, também significa trapaceiro, malandro. Quem conhece aqui um pouco do Código Civil, do Código Civil, o artigo 171, era isso que Jacó era. Era um malandro, enganou o pai, enganou o irmão, a ponto do irmão dizer que só sossegava quando matasse, ele tem que fugir, vai lá para Padã Arã, chega lá, apaixona-se por uma mulher chamada Raquel, o sogro trapaceia, faz ele trabalhar 14 anos por essa mulher, depois trabalha mais 6 para amealhar recursos, e sempre esquecendo de Deus. É o texto bíblico, lá em Gênesis capítulo 32. Aí ele vai no Val de Jaboque, aí ele tem um encontro com Deus. É interessante, porque o texto, talvez na sua Bíblia aí, tá, ele encontrou com um anjo, algumas traduções encontrou com um homem, mas aquilo ali era uma teofania, isto é, teologicamente, teofania é o próprio Deus. Então ele encontrou-se com Deus num val chamado Jaboque. E aí ele começa a ter uma luta com Deus. Diz o texto bíblico que o anjo toca na juntura da coxa, isso é, significa para nós que todo aquele que teve um encontro com o Senhor nunca mais sai como era. E Jacó sai manquejando, diz o texto, sai manquejando da perna. E ali Deus pergunta, como é teu nome? É como se Deus dissesse assim, fala para mim que tu é um trapaceiro, fala para mim que tu é um malandro. Ah, meu nome é Yaakov, meu nome é Jacó. Aí Deus diz, porque tu lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste, tu não te chamarás mais Jacó, mas tu te chamarás Israel. Sabe por que Deus bota o nome de Israel em Jacó? E depois ele foi pai das 12 tribos de Israel? Porque a palavra Israel em hebraico é a primeira letra do nome de Abraão, é a primeira letra do nome de Sara, a primeira letra do nome de Isaac, a primeira letra do nome de Rebeca, a primeira letra de Jacó, a primeira letra do nome de Leia e a primeira letra do nome de Raquel. Deus pega as primeiras letras dos patriarcas e matriarcas de Israel e coloca em Yaakov, em Jacó. E o nome dele passa a ser Israel. Ou como se pronuncia em hebraico, Israel. Aí Deus, ele pergunta, que ele tem curiosidade com quem lutou, e diz, e tu, como tu te chamas? Ele pergunta a Deus. Aí Deus diz, que é uma frase enigmática, lá em Gênesis capítulo 32, não me recordo agora o verso, mas Deus diz assim, por que tu perguntas o meu nome? Sabe por que Deus faz isso? Porque além de fazer essa mistura de letras, irmãozinho, e fazer um nome extraordinário, maravilhoso, Deus coloca o próprio nome de Deus dentro do nome de Israel, que é El. El é a contração do nome Elohim, que é o nome que Deus usa lá em Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Essa frase em hebraico é mais ou menos assim, Bereshit bara Elohim et hashmaya. Ou seja, Elohim, Deus, criou Deus os céus e a terra. Ele pega a contração do nome de Elohim, El, e bota dentro do nome de Jacó, que passa a ser Israel. Olha que amor extraordinário. Percebe Deus trabalhando, tecendo, Deus bordando as coisas quando nós não imaginamos. Deus está
preocupado conosco, que nós não compreendemos muitos acontecimentos na nossa vida. E eu poderia falar de tantos outros aqui, e o tempo já me é escasso, mas eu poderia falar de Davi, que eu não vou falar, é outro homem extraordinário, que foi necessário ter um encontro com Deus para se tornar o rei por 40 anos, o rei mais longevo de todo Israel, das 19 dinastias que tiveram dentro dos reinos, tanto de Samaria quanto de Judá. Davi foi o único rei que congregou todas as tribos de Israel. Mas foi necessário ter um encontro com Deus. E aqui o tempo já me escasseia e eu não posso falar um pouco mais dele. Mas o fato, aqui, meu irmão, é que se porventura no seu coração e no meu, a mágoa, a tristeza, a angústia, a raiva, porque nós não entendemos o que nós estamos passando, sabe o que eu posso dizer? E para você aí, meu irmão e minha irmã que me ouve, ouça Deus falar com você. Ele quer falar conosco e fala todos os dias. O problema é que nós teimamos em não ouvi-lo. Se isso mora no seu coração, olha aqui, eu acabei de dar os exemplos. Deus trabalhando, tecendo, mas Deus precisa falar conosco. É a partir daí que nossa vida começa a mudar. A segunda, de modo que a primeira é essa, é que onde Jesus falou. A outra é a forma de como Jesus, a forma peculiar como ele tece, como ele fala, como ele opera nas nossas vidas. A gente não compreende, mas Deus vai operando, vai tecendo, vai fazendo coisas inacreditáveis. Olha esse apóstolo, acabei de lhe dizer, esse homem foi abandonado pela igreja, depois, mais tarde, esse homem fez as 3 viagens missionárias, passou por todas essas dores e sofrimento, foi preso, Jesus falou com ele, enfrentou um navio em tempestade, enfrentou um tufão, depois uma cobra que o pica, vai preso. Sabe o que aconteceu mais tarde? Atos dos Apóstolos, infelizmente, termina no capítulo 28 e termina com essa primeira prisão. Mas ele tem uma segunda prisão 2 anos mais tarde. E a sua cabeça é decepada. O apóstolo Paulo, depois de tudo isso aí, a sua cabeça é decepada. Aí nós olhamos, qual a lição de tudo isso aí? Olha aqui para mim. Nenhum homem, pelo menos nascido de mulher, que está na Sagrada Escritura, comparado a João, mas nenhum homem teve a envergadura do apóstolo Paulo. Paulo é mais honrado do que todos os Césares romanos juntos. Você já percebeu isso? Mais do que todos os reis juntos. Paulo, se eu procurar aqui, provavelmente aqui deve ter mais de um Paulo. Ou pelo menos parentes nossos aqui, São Paulo. Paulo é nome de cidade. Paulo é nome de carro. Paulo é honrado em todos os lugares. Mas sabe o que acontece? Nesse momento aqui, estava lá Nero com o cetro na mão, no poder, com seus banquetes, fazendo suas maldades. E estava Paulo lá preso, na masmorra. Hoje, você vê, nem se ouve falar de Nero. É possível que muitos nunca nem ouviram falar dessa palavra Nero. E eu gosto de brincar, na última vez que eu preguei eu falei isso. Nero, você não vê nem nome de cachorro. Eu nunca vi alguém botando o nome de Nero em cachorro. Olha o apóstolo Paulo, um homem honrado. Mas passou por todos esses sofrimentos sem conseguir compreender. Deus estava tecendo na vida dele. Como eu disse, a Sagrada Escritura no Novo Testamento tem 27 livros, 13 escritos pelo apóstolo Paulo. As cartas que ele escrevia para as igrejas que ia fundando viraram cânon sagrado. Você acha que Paulo tinha noção de que um dia as cartas deles viraria cânon sagrado? Significaria a palavra de Deus? Mas Deus tecia, Deus fazia a bordadura, Deus preparava, Deus trabalhava. E assim é nas nossas vidas, meu irmão, na minha e na sua. Deus, na sua imensa soberania, trabalha nos bastidores da nossa história. E a gente nem percebe. E muitas vezes, sabe o que é pior? Nós reclamamos, nós não entendemos, nós inventamos lamentações. Mas o fato é que Deus trabalha nas nossas vidas. Muitas vezes nós não vamos ver. Então esse é o segundo. E o terceiro que eu trago aqui como aprendizado para nós. O primeiro é onde Deus falou com Paulo. Segundo, é como Deus operou na vida de Paulo. E terceiro, é apesar de todos os sobressaltos, Paulo chegou onde Jesus queria. Olha o que Jesus disse. Assim como tu deste testemunho de mim em Jerusalém, assim importa que também eu faça em Roma. Apesar de tudo isso que eu acabei de trilhar, Paulo chegou em Roma. Assim também somos nós. Um dia nós vamos chegar onde Deus quer que nós cheguemos. Muito embora a gente não compreenda, talvez a gente não consiga enxergar. E para nós realmente, com os olhos da carne, são absolutamente difíceis. Mas o fato é, se Jesus falou que nós vamos chegar em algum lugar, nós vamos. E se, meu irmão, olha aqui, se você e eu somos do Senhor, e eu creio que nós somos do Senhor, nós não vamos estar sozinhos nunca. E nós vamos exatamente onde Ele quer que nós cheguemos. De modo que eu já encerro aqui, meu irmão. E eu quero deixar uma mensagem. Em cima de tudo isso, qual é a reflexão que nós podemos fazer? Sabe, eu até comentei ontem com o pastor. Eu acho que chegou o momento de nós trocarmos os nossos sentimentos pela fé.
muitas vezes nós sentimos que não dá, nós imaginamos que perdemos, nós sentimos que as dificuldades são grandes demais, que as lutas já nos tragam, que o bafo do inimigo está chegando. Mas olha aqui, eu acho que nós devemos trocar o sentimento pela fé. Sabe por quê? Porque o mundo diz assim: é preciso ver para crer. Sabe o que a palavra de Deus diz? É preciso crer para ver. É preciso crer para ver. E tudo isso, sabe, a beleza da palavra é que o apóstolo deixa aqui para nós. Eu creio que ele deixa uma chave. Por favor, meu irmão, 2 Timóteo capítulo 1, verso 12. Aqui está a chave de tudo. Aqui está a chave para nós compreendermos. E como eu disse, todo esse sofrimento que eu trilhei não tem nenhuma importância. O que tem importância é quem estava nos bastidores trabalhando na vida de Paulo. Era o Senhor Jesus. Olha, 2 Timóteo 1,12 diz assim: e por isso estou sofrendo essas coisas. Esse aqui é o velho apóstolo, já próximo à morte. Ele estava nesse segunda prisão, chamada prisão Mamertina. É uma prisão úmida, de lá só se saía leproso ou morto. O apóstolo Paulo saiu morto, deceparam-lhe a cabeça. E ele diz assim: e por isso estou sofrendo essas coisas. Todavia, não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Vamos repetir todos juntos, meu irmão? Essa parte do verso que diz assim: porque sei em quem tenho crido. Vamos lá? Porque sei em quem tenho crido. Essa é a chave, meu irmão. Essa é a chave para nós superarmos todas as dificuldades, todas as dores, todas as dificuldades, a agrura, o sofrimento que nós passamos, as incompreensões. É porque nós sabemos em que temos crido. Que o Senhor Jesus conforte nossos corações, que Ele possa colocar nas nossas vidas, quando nós olharmos para trás, nós possamos dizer assim: tudo Ele, o Senhor Jesus, tudo Ele fez esplendidamente bem. Tudo Ele fez esplendidamente bem. Essa é a palavra do Senhor para nossas vidas nessa noite. Amém, meu irmão? Louvado sejas, ó Cristo. Oh.